E a gente encontra aqui a mensagem desse grande homem que não era nem um pouco carinhoso na forma de pregar. Nas palavras dele tinha amor, mas não tinha esse jeitinho de agradar. Na verdade, pregava de uma forma bem desagradável. E essa é a verdadeira palavra de Deus. E daqui eu quero a mensagem principal do ministério de Jesus. Eu quero o versículo que fala sobre a mensagem principal da vinda de Jesus, que a gente pega o versículo 2, vamos lá? Diz assim, olha: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vou pegar o trecho aqui, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. E aí ele traz um comentário sobre Isaías, porque esse versículo aqui que diz arrependei-vos, a gente também encontra ele em Isaías. Eu acredito que a gente vai lá depois, aonde é uma chamada, um convite que exige uma resposta imediata e urgente. E esse convite não é só para as pessoas lá fora que ainda não conheceram o Evangelho, que ainda vivem de acordo com o sistema, mas esse convite é para mim, é para cada um que está aqui, é para nós, é para cada um que vai assistir essa mensagem. Esse convite é para cada um de nós, é para toda a humanidade, e é um convite universal para todo o universo. O convite começa com o arrependei-vos, que é um convite para mudança de vida, de atitude, conversão, aonde nos chama para voltar para Deus, a retornar para Deus, voltar-se para Deus. Esse convite é para receber essa mudança. Convite para a mudança e transformação é para receber na nossa vida a soberania e a presença de Deus. Até porque, como foi dito na oração, e é preciso a gente repetir várias vezes, para receber a soberania, a presença de Deus, porque sem arrependimento não há salvação, sem arrependimento não há o reino de Deus em nós, sem arrependimento não entramos na presença de Deus e muito menos podemos permanecer. O nosso Deus, Ele é santo e na presença dEle não fica, não permanece, não habita, não mora nada que não é santo. Por essa razão, esse convite, essa chamada urgente é também para nós, porque novamente hoje a gente está com a necessidade de se arrepender. Novamente, mais uma vez, hoje eu me encontro com essa necessidade de me arrepender, e a palavra de Deus fala para mim esse convite: arrependei-vos, porque Deus é santo, e para estar na presença dele nós precisamos ser santos. E por estarmos num processo ainda de redenção, de aperfeiçoamento, esse arrependimento precisa ser diário, todos os dias. Voltar-se para Deus significa reconhecer a própria pecaminosidade e voltar-se aos princípios divinos. Esse reconhecer a própria pecaminosidade é algo que o Espírito de Deus, Ele faz em nós. Ele vai mostrar aonde nós estamos pecando e vai nos levar a desejar abandonar esses pecados. E fala sobre arrependimento, a gente comenta mais também, só que também fala sobre o reino dos céus, né? Porque diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E há em alguns versículos uma diferença
de sentido tanto para o reino dos céus como para o reino de Deus. Deixa eu ver se eu marquei aqui um outro versículo. Esse aqui é maravilhoso, mas eu deixei no finalzinho. Vai em Isaías capítulo 1. Deixa eu falar um pouquinho de arrependimento para ir para o reino. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Chegaram aí, né? Eu vou pegar Isaías na Bíblia de linguagem simplificada, tá? O versículo é 1, versículo 16, que diz assim: deixa eu ler aqui, porque primeiro eles estão me dando uma propaganda aqui. Essa é a desvantagem de você não estar na papel. Vai lá, diz assim. Isaías capítulo 1, versículo... Não, gente, pelo amor de Deus. 16. Vamos, eu estou na linguagem simplificada, tá? É a mesma coisa que na tua, só algumas palavras são diferentes, o significado é o mesmo. 16. Vamos, limpem-se de seus pecados, limpem-se, não quero mais ver vocês fazendo todas essas maldades, parem de uma vez de fazer o mal. Esse aqui é o mesmo chamado, de Mateus, capítulo 3, versículo 2. E, falando sobre o reino dos céus, em alguns versículos, quando fala sobre o reino dos céus, fala sobre um lugar futuro. E quando fala sobre o reino de Deus, se refere a influência e a manifestação da presença de Deus dentro de nós. Vou te mostrar isso na Bíblia, eu não quero nesse versículo agora. Vou pegar aqui. O reino dos céus é uma influência e o governo de Deus na vida de cada pessoa e na sociedade. Na sociedade, por quê? Porque isso é maravilhoso. É maravilhoso quando o reino de Deus, quando o reino de Deus, ele se manifesta dentro de cada um de nós, ele não traz um impacto apenas para a nossa vida, mas para as pessoas à nossa volta. Isso a gente precisa se lembrar, porque se a gente esquece disso, a gente acaba desanimando. É aquela coisa, né? Às vezes você está tão focado em si mesmo que você não percebe que você está influenciando outras pessoas com a presença de Deus. Eu estou falando das pessoas, às vezes perto, família e às vezes amigos, pessoas que você olha, que você admira, que você percebe a fé e que você se inspira nessas pessoas. Isso não é pecado, tá? Esse reino, o reino de Deus, aonde a vontade de Deus é feita, a justiça reina. Aonde a vontade de Deus é feita, a justiça reina. Esse arrependei-vos chama para uma mudança interna que se manifesta em ações externas, aonde nós voltamos e praticamos os princípios de Deus. Ela acontece de forma interna, mas a manifestação é externa. E preparar o caminho significa abandonar o pecado e buscar a justiça.
esse é um chamado universal. É bem aqui que a gente vê aquele choque, né, com os meu nome de Jesus, os calvinistas, porque esse chamado é universal. E eu volto naquele versículo onde Paulo diz que é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. É um chamado para a humanidade, para se arrepender, para se converter. Então é um chamado aonde nós devemos preparar o caminho, ou seja, abandonar o pecado, a gente viu lá em Isaías, e buscar a justiça de Deus. O reino de Deus é uma realidade. Eu quero comentar mais sobre isso daqui. O reino de Deus é uma realidade que traz impacto na vida da pessoa. É agora, aqui e agora, quando nós recebemos a palavra de Deus no nosso coração, o impacto não acontece depois, acontece agora, e ela vai se manifestar através das atitudes. E aí é só você lembrar, a maioria aqui já se converteu, né? A palavra de Deus entrou e você não viu nada de sobrenatural, mas depois que você saiu com aquela palavra no coração, as atitudes já não eram mais as mesmas, a forma de ver as coisas já não era mais a mesma, a forma de se divertir já não era mais o mesmo, e a forma de ver o mundo, a forma de ver os inimigos, aqueles que se opõem, aqueles que falam mal de você, as coisas mudaram. A palavra de Deus entrou, o impacto acontece de imediato, mas você só vai perceber nos detalhes, no dia a dia, nos acontecimentos. Você vai perceber que houve uma mudança, você não é mais a mesma pessoa. E o arrependimento é o que move o homem para uma mudança desde a raiz, o íntimo, um todo, desde a raiz, a base não é superficial, é uma mudança completa, total. E essa mudança, o Espírito Santo, ele vai nos convencer quais são os nossos pecados e vai nos mover a desejar abandoná-los. É diária, porque na presença de Deus, nada do que é santo pode permanecer, pode morar, pode habitar, pode morar. Como uma semente de mostarda, o Evangelho, ele não muda, né? A semente de mostarda é tão pequena, cresce, aquela parábola, né? Cresce e traz benefício para tanta gente. Olha isso, é muito legal pensar nisso, né? Como uma semente de mostarda, o Evangelho não muda apenas a pessoa, mas todos à sua volta. Será que você consegue ter uma noção de quantas pessoas já foram influenciadas pela tua mudança, pela tua dedicação, pela vida que você escolheu levar, a vida que escolheu levar, me refiro à vida cristã, a vida devota? Você consegue ter uma noção? Para falar a verdade, eu acho que nenhum de nós temos, porque algumas pessoas, elas não falam, mas elas são influenciadas. E tem aqueles que a gente sabe que acabam influenciando. É filha, é marido, é esposa, é pai, é mãe. A gente acaba influenciando. Eu sempre falo para vocês que na minha casa foi a primeira aí. E foi todo mundo depois. Mas olha só, olha a semente de mostarda. Você tem noção de quantas pessoas já foram influenciadas? E outra, que é muito bom de você pensar, é que tem aqueles que já estão sendo influenciados e você ainda não sabe, mas tem aqueles que já está acontecendo uma mudança, já está acontecendo uma transformação. Por quê? Pela convivência com você, pela convivência. Muitas pessoas não se converteram num abrir e fechar de olhos, sabe? Da noite para o dia, do dia para a noite. Mas algumas, como
na minha casa, levaram anos que eu falo, mais de 10 anos, e algumas pessoas que estão sendo influenciadas por você, talvez demore 7 anos, 10 anos, mas essa conversão, essa transformação, ela vai acabar se manifestando, porque ela está sendo influenciada pela fé que habita no teu coração. É maravilhoso, irmãos. A gente não desiste pela nossa alma, mas a gente não desiste também porque tem muitas pessoas que são abençoadas através da nossa vida, amém? E amém mesmo, amém mesmo. Porque cada um de nós, a gente veio nesse mundo e a gente não pode esquecer isso, porque se a gente esquece isso, a gente se perde. A gente não é o foco. A gente veio nesse mundo para glorificar a Deus através da nossa vida e para abençoar o próximo, para ser bênção na vida do teu pai, na vida da tua mãe, bênção na vida dos teus tios. Está lá o tio que está envolvido com vícios. Hoje em dia, meu Deus, o que tem de gente envolvida nos vícios, porque a bebida é uma droga. A bebida é uma droga, faz tanto mal quanto a maconha, a cocaína, o crack, faz mal, faz mal. Então, tantas pessoas que estão envolvidas no vício da vícios. Tantas pessoas que estão perdidas nos vícios, em seus problemas familiares, famílias disfuncional, tanta gente assim. E o que a gente faz? Às vezes o cristão, ele está focado nele, ele está preocupado com o amanhã, ele está preocupado com ele mesmo, com as coisinhas dele, preocupado com tantas coisas, como se ele não tivesse um pai, como se ele não tivesse um Deus, como se o reino de Deus não tivesse chegado até ele, aonde o reino de Deus é o Deus que controla tudo, é o Deus que governa a vida dele. E a gente está tão preocupado com tantas coisas que esquece que a gente está aqui para abençoar, orar pelo dia, dobrar o joelho e dizer: Deus liberta, orar e abençoar, orar e abençoar. Agora, o que eu falei, né? Esse reino de Deus, o reino de Deus. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17 está dentro de nós. Está dentro de nós. Me permita ler novamente aqui na Bíblia Viva, linguagem simplificada. Lucas capítulo 17, o versículo é o 21. Diz assim: não se poderá dizer, começou aqui neste lugar, ou ali naquela parte do país, pois o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus chegou para mim, o reino de Deus chegou para você. Como é que ele chegou? Como é que ele está dentro de nós? Olha que maravilha, vai comigo, Colossenses capítulo 1. Colossenses, finalizar bem aqui. Finalizar aqui em Colossenses capítulo 1. E o versículo é o 27, diz assim: e as riquezas e a glória do seu plano são também para vocês, o gentio, e este é o segredo, que Cristo no coração de vocês é a única esperança de glória. Como tem a tradução que todo mundo já conhece, né? Cristo em vós, a esperança da glória. Então, o reino de Deus, o que é? É o próprio Cristo habitando, morando dentro de
esse reino de Deus que Deus plantou, colocou dentro do nosso coração, que chegou, precisa ser o mais importante de tudo. E nas minhas escolhas eu preciso lembrar que eu tenho um tesouro, que eu tenho um ouro, que eu tenho algo que é mais importante. E eu posso querer, por isso, cada um de nós, irmão, cada um de nós, dá alguns exemplos aqui. É a vontade de ir embora, é a dona de casa que às vezes está cansada, ela quer passar, quer sumir, a vontade de ir embora. É o jovem que quer namorar, é o jovem que quer curtir. São todos os desejos, as ânsias, os anseios desse mundo. Tudo aquilo que às vezes vem para atrair o nosso olhar e vem como tentação, mas na hora da tentação nós precisamos lembrar que a gente tem algo muito rico, muito precioso, é o maior tesouro que nós temos, está dentro de nós, e a gente precisa preservar e escolher por preservar Cristo que está dentro de nós. Ele é o reino de Deus que trabalha em nós através do poder do Espírito Santo. Amém? Esse reino de Deus que está dentro de nós atua em nós pelo poder do Espírito Santo. A necessidade de se arrepender é também hoje, porque hoje nós queremos entrar na presença de Deus e extrair do nosso Deus graça, favor, misericórdia, o amor, zelo, cuidado, tudo que Ele tem para nos oferecer. Mas para entrar e para ficar, mais uma vez, Deus nos chama ao arrependimento, a retornar para Ele e a vivenciar os seus princípios. Precisamos nos arrepender hoje, até porque o dia de amanhã é incerto. E não importa qual é o rumo que o mundo está tomando, não importa as coisas extraordinárias que estão acontecendo, o Reino de Deus dentro de nós nos garante que Ele está no controle da nossa vida e de todas as coisas. Amém, Jesus? Vamos orar? Se coloque de pé. Arrependei-vos, porque é chegado até nós o reino dos céus. E